Seja bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Adriano Cunha. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, ainda no curso de Vida Cristã. Já de antemão, peço que você dê um joinha aí, que você se inscreva no canal. Amém? Estamos aqui na última aula e o texto diz: o justo viverá da fé. É o sétimo texto, o último texto, a última aula. Amém? Vamos ao estudo? Esta frase mudou a história da Igreja moderna. Quando Lutero leu esta passagem, que se encontra em Romanos 1,7, entendeu que a vida que ele estava vivendo não era aquilo que Deus havia planejado. Lutero viu que o evangelho que ele vivia não era o evangelho de Cristo, pois não era baseado na fé genuína em Cristo, mas na ganância, poder, força e mentira. Por isso Lutero deu lugar a Deus. Há momentos que nos tornamos um tanto incrédulos e limitamos o poder de Deus em nossas vidas. Mas quando nós tomamos uma decisão de começarmos a exercitar a nossa fé, então vencemos a incredulidade, a tristeza e o desânimo. E quando isso acontece, nós começamos a viver da fé. Isso é algo sobrenatural, pois as lutas do dia a dia tentam fazer com que percamos a fé. Como é isso? A cada dia, nós nos deparamos com tantos problemas que por um momento esquecemos que o Deus a quem servimos está acima de todos os nossos problemas. O nosso Deus pode todas as coisas e está no controle de todas as coisas. Então, irmãos, muitas das vezes, as pancadas do dia a dia, as lutas que nós passamos, elas tentam ofuscar a presença de Deus na nossa vida. A gente fica aí muito humano, muito sensível às coisas que estão acontecendo, às circunstâncias, e esquecemos que Deus está acima de todas essas coisas. Deus está acima até mesmo da própria lógica, Nós vemos aqui Lutero, ele lendo a palavra de Deus, ele chega a essa frase que mudou a vida dele, que transformou a vida dele, que estava lá em Romanos 1,17, que o justo viverá da fé. Irmãos, muitas das vezes nós esquecemos de usar a nossa fé, esquecemos de viver a nossa fé, esquecemos de viver da nossa fé e estamos acreditando só em coisas possíveis, visíveis e humanas e lógicas. Mas Deus, ele é impossível, ele é invisível, ele não é humano, muito menos lógico, E nós, muitas das vezes, não lembramos disso. Deus, ele pode todas as coisas, está acima de todas as coisas e pode todas as coisas, amém? Cada vez que Jesus, vendo a preocupação dos homens, deu um ensino, certa vez Jesus, vendo a preocupação dos homens, deu um ensino muito especial aos seus discípulos. Jesus disse a eles que não deveriam andar ansiosos. É muito difícil dizer a alguém que está em dificuldades: calma, tudo vai dar certo. Principalmente quando esta pessoa não possui maturidade espiritual, pois quando se encontra em dificuldade tende a esmorecer na fé. Mas quando se crê na palavra de Deus e se confia plenamente nele, não é preciso que nós falemos essas palavras uns aos outros, pois o Espírito Santo de Deus nos dá esta certeza. Mateus 6, 25 a 34. Então, irmãos, é difícil, A pessoa está ali angustiada, está ali ansiosa e sofrendo as consequências dessa vida louca que nós vivemos, dessa roda viva, e a gente falar para a pessoa: não se preocupe, vai estar tudo certo. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que aprender a lidar mais com o sobrenatural. Porque quando nós lidamos apenas com o natural, nós ficamos vulneráveis demais às ações desse mundo. Quando nós cremos no sobrenatural, nós começamos a crer no impossível e nas coisas que o homem natural não consegue compreender. Amém? Seria impossível falar de fé sem citar Hebreus 11, pois creio que esta passagem seja a mais bela e transparente definição do que é fé. A fé é algo que não podemos ver. Ela brota de dentro do nosso ser e nos impulsiona a continuar firmes
e perseverar. Amém? A fé, irmão, ela está incluída no nosso DNA, né? Para a gente buscar algo superior, alguém superior. É interessante entender o seguinte: tem muita gente que diz que é ateu, né? Que não acredita em nada, mas lá no DNA dessa pessoa está incluso ali a partícula de fé. E isso é acionado no momento certo. Porque a pessoa costuma dizer o seguinte: a pessoa é ateu até a hora que a água chega no gogó. Poxa, a água chega no gogó, queridos, não tem mais ninguém ateu. A pessoa vai lembrar de Deus, vai buscar a Deus e o seu espírito vai ansiar por um Criador. Também, por mais que ele não acredite em Deus, ou diz que não acredita em Deus, o seu espírito sabe quem é Deus. Ele tem ali aquela partícula e vai buscar o Criador naquele momento de aflição. Amém? Vamos lá? A fé é algo que não podemos ver. Ela brota de dentro do nosso ser e impulsiona a continuar firme e perseverar. Bem, vejamos o exemplo do agricultor. Ele aposta tudo o que ele possui em sua lavoura. Muitas vezes ele pega empréstimo no banco, empenha sua casa e coloca em risco tudo o que ele possui em prol da sua lavoura. O agricultor tem que contar com a sorte, pois mesmo que ele tome todas as medidas possíveis, ele não pode adivinhar se a natureza vai ajudá-lo ou não. Uma tempestade, um vento forte, uma grande geada ou até mesmo uma praga pode destruir a sua lavoura. Mas mesmo assim, ele aposta tudo naquilo que ele acredita. Como nós deveríamos seguir o exemplo do agricultor? Nós não contamos com a sorte quando cremos em Deus, pois ele nos garante a vitória. Então, irmãos, nós vemos que o agricultor, ele talvez seja, assim, dos profissionais, né, aquele que mais aposta naquilo que ele acredita. Na sua terra, né, na sua habilidade ali, no seu tipo de plantio, e ele aposta tudo ali, né? Mas ele tem que contar com a sorte. Por mais que ele seja precavido, que ele busque, né, entender a natureza ali, busque as previsões meteorológicas e tudo mais, pode acontecer um imprevisto e ele perder a sua lavoura. Mas nós não lidamos com a sorte. Nós temos o fator Deus na nossa vida, que nos garante a vitória. Amém? E muitas das vezes nós esquecemos disso. E nós queremos tão somente viver como pessoas naturais. E aquela pessoa que é cristã, ela não é uma pessoa natural. É uma pessoa que crê no sobrenatural, que vive o sobrenatural na sua vida. Amém? Muitas vezes nós sufocamos o plano de Deus para nossas vidas, por causa de nossa falta de fé. Nós nos tornamos materialistas e escravos da tecnologia e comodidade. Nos tornamos incrédulos e insensíveis ao mundo espiritual. Nós só acreditamos naquilo que podemos ver e apalpar, e assim agimos como Tomé. Onde está a nossa fé? Temos que voltar a acreditar no sobrenatural. Nós estamos muito mecânicos, né? Insensíveis ao mundo espiritual. Hoje a gente só acredita naquilo que a gente vê, naquilo que a gente pode tocar, naquilo que realmente a gente pode esperar de alguma maneira. Mas Deus, ele age no impossível, no que não existe, né? No que não está ali, ele chama a existência. Nós não estamos vivendo a fé, e sim procurando viver tão somente as nossas vidas. Mas com certeza não é isso que Deus requer de nós. Existem muitas coisas a serem feitas, muitas barreiras a serem quebradas, muitas muletas a serem deixadas. O nosso eu deve ser vencido e o nosso medo trocado por coragem, os nossos receios por esperança. Deus não nos chamou para vivermos uma vidinha comum e nada mais. Não, Deus nos chamou para mudarmos o mundo. E o que nós temos feito? Lucas 8, 22 ao 25. Então, irmãos, devemos mudar. Vida cristã é viver Cristo, né? É você viver o Evangelho. Uma vez eu ouvi uma coisa muito interessante e eu parei para pensar e meditei muito nisso. Você conhecer a palavra é muito maravilhoso, mas
não adianta você conhecer a palavra. Você tem que viver a palavra. Amém? Você tem que viver a palavra, quebrar as barreiras, quebrar o medo, quebrar a incerteza e acreditar em Deus em espírito e em verdade. Amém? A conclusão, irmãos. A abnegação e fé são pilares importantes na vida cristã. Um cristão, principalmente um obreiro, deveria viver firmado nesses dois pilares. Como poderíamos servir a nosso próximo sem primeiro nos conscientizarmos que, para sermos de fato cristãos, devemos sofrer uma profunda mudança de valores? Tem que mudar, irmão. Amém? Os reinos não podem mudar se os homens não mudarem primeiro, se as mentes não mudarem primeiro. Ser cristão não é apenas aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador, pois a fé é dinâmica. Crer sem praticar não surte efeito. Vida cristã é manifestar a fé, ou seja, a fé em ação. Né? A fé em ação. Crer que uma coisa é certa e não fazer não adianta nada, como o Tiago disse. A fé é morta. Crer que algo é correto e fazê-lo. Como cristão, não podemos ser meros observadores passivos, pois temos o dever de transformar o mundo. Deus espera muito de nós. Nossa família espera muito de nós. A sociedade espera muito de nós. Nós somos cristãos e isso é muito sério. O termo cristão, né? Pequenos cristos, semelhantes a Cristo. Nós somos representantes de Cristo. E será que as pessoas estão vendo Cristo em nós? Ou qual Cristo que nós temos apresentado para as pessoas? Um Cristo medroso, incrédulo, né? Sem fé? Não é assim que Jesus é. E nós devemos segui-lo e ser como ele. E mostrar às pessoas como ser cristão. Amém? Então, vida cristã é justamente para mudar as nossas vidas e para podermos viver de fato o Evangelho com plenitude, em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.